Fala pessoal, tudo bem? César aqui. Vamos falar um pouquinho nessa aula sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que foi onde surgiu, as principais civilizações do passado. Então vamos conversar um pouquinho nesse início, nessa introdução aqui da nossa aula, sobre a localização geográfica, sobre as civilizações fluviais e a organização social. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar incrível onde foi berço de muitas civilizações. Então, para dar início, a palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa terra entre rios. Esses rios são o rio Tigre e Eufrates, que cortam hoje a região onde hoje fica o Iraque. Tá? É justamente por causa da água que as primeiras cidades surgiram ali. Olha a importância da água para o crescimento, a origem de qualquer civilização. As terras entre os rios ali, Tigre e Eufrates, eram terras muito férteis, extremamente próprias para a agricultura. Isso vai atrair vários e vários povos para esse lugar. A sociedade mesopotâmia era hierarquizada, tinha rei, tinha sacerdote, comerciante, camponês, escravizado, e o poder era passado então de pai para filho, Então você tinha a tua condição dependia do seu nascimento. Os mesopotâmicos viviam então da agricultura, do artesanato, do comércio, e eles percorriam longas distâncias em troca dessas coisas, tipo lã, tecido, cereais, traziam madeira, cobre, prata, enfim, várias coisas eles comercializavam ali dentro da sua sociedade. E tudo isso começou com a água, que é essencial para a vida. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da urbanização, a escrita tão conhecida cuneiforme, e a religião e a cultura. Quando a gente prossegue aqui um pouquinho, você sabia que a primeira forma de escrita foi criada por um povo chamado Sumérios? Pois é, eles viviam na parte sul da Mesopotâmia e criaram as cidades como, por exemplo, Ur, Uruk e Lagash. São as cidades ali criadas pelos Sumérios. Essas cidades eram independentes uma das outras e tinham um governo próprio. Por isso a gente chama de cidades-estado, parecido ali com o que havia na Grécia Antiga, Depois, posteriormente, a gente vai ver as cidades-estados, cada uma com a sua organização. Como eles precisavam organizar os alimentos, os pagamentos, os registros dos templos, eles criaram a escrita cuneiforme. Como a maioria das grandes invenções, tudo surge pela necessidade do ser humano de alguma coisa. Eles tinham começou a crescer muito a civilização, a necessidade de fazer os registros fez com que eles criassem essa nova forma de escrita. Eles escreviam com palito e em forma de cunha e em tabuinhas de argila, Então por isso que a gente chama de cuneiforme. Era como se fosse uma forma de uma cunha ali, o que eles utilizavam para escrever na argila, Depois vieram os acádios, que unificaram essas cidades-estados sob o comando do rei Sargão. Depois vieram outras civilizações, mas no início ali os acádios. Eles também eram politeístas, acreditavam em mais de um deus, o politeísmo, vários deuses. Construíam zigurates, algumas construções ali, templos gigantescos em formato de pirâmide com escadas. Lá era o centro religioso e político das cidades. E se a gente parar para pensar, eles deixaram uma marca muito forte também na arte, na religião e até na arquitetura. Então ali a gente pode ver que essas primeiras civilizações deixaram uma herança muito grande, artística, na questão religiosa e na questão arquitetônica. Quando nós seguimos um pouquinho aqui, a gente pode chegar nos Amoritas e no tão conhecido e famoso Código de Hammurabi, A gente vai falar um pouco das leis escritas, organização política, justiça. Quando a gente parte para esse ponto aí, a gente chega nessa outra super civilização, uma civilização super importante, que eram os Amoritas. Eles criaram o primeiro império babilônico e um grande destaque, foi o rei Hammurabi. Hammurabi era um cara preocupado com a organização da sociedade dele e ele criou um código de leis, o famoso Código de Hammurabi. Essas leis foram talhadas em pedra, que é algo muito resistente. Uma estela
e falavam sobre o que deveriam acontecer se alguém cometesse um crime. Então ali nesse código tem várias leis com relação, inclusive, para crimes cometidos, né? A base do código era a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Então eles tinham essa lei aí, que a punição fosse de acordo com a ofensa, a pessoa deveria pagar com a mesma moeda, digamos assim, né? O Código de Hammurabi, então, tinha a lei de talião ali como a base dela, né? Isso mostra que a sociedade era desigual. Se um rico matasse um escravo, lógico que a punição seria diferente. Eles não iam matar essa pessoa rica porque ele tinha muitas posses, muitos bens, mas caso contrário, talvez uma coisa muito menor cometida por um escravo já era punível de morte. Mas mesmo assim foi um avanço, né? Essa questão da lei deles, a escrita, foi uma forma de organizar a vida em sociedade ali, e isso com certeza ficou marcado dentro da nossa história. Por mais que muitas injustiças aconteceram, mas já era uma certa evolução. Falando um pouquinho sobre os assírios e caldeus, né? A questão mais militaristas, com conquistas, e a questão dos jardins suspensos ali, também do Império Babilônico, né? Então chegou a vez de a gente falar um pouquinho dos assírios e dos caldeus. Os assírios, então, eram guerreiros implacáveis, né? Cruéis, muito bem treinados, usavam cavalos em vez de burros, e nos carros de guerra eles reforçavam suas armas com ferro. Então eles tinham uma estratégia ali, usavam animais muito mais rápidos e poderosos e reforçavam com ferro, né, as estruturas das suas carruagens ali, para as guerras ficavam muito mais fortes. Eles diziam que lutavam em nome do deus Azur e usavam o terror como estratégia de dominação. Mas isso causava muitas revoltas, tanto que foram derrotados pelos caldeus, né, que junto com os medos destruíram Nínive, a capital assíria. E aí surge um império neobabilônico com o rei Nabucodonosor II, né? Ele reconstruiu a cidade babilônica com todo luxo e poder. Algo que já era poderoso ficou ainda mais forte e mais, digamos assim, imponente, né? E ali eles foram criados, então, os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Vocês já ouviram falar dos Jardins Suspensos da Babilônia, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, né? Dizem que foram criadas nesse período, estaria entre as 7 maravilhas do mundo antigo, mas até hoje não se tem absoluta certeza que de fato eles existiram, né? Existe umas correntes de pensamento aí que diz que talvez nunca eles existiram de verdade. Seja como for, isso nos mostra como a civilização mesopotâmica foi de fato muito complexa, cheia de povos, impérios, centros culturais, né, magníficos. E fica assim, né, marcado na história como algo muito importante para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. Então ali a gente vai perceber que dentro dessa região, segundo a história, surgiram os primeiros povos, as primeiras civilizações. Pessoal, se você gostou desse breve resumo aqui sobre as primeiras civilizações, se inscreva no canal, deixe seu like aí para a gente conversar mais sobre história, que ela é tão fascinante e tão importante para todos nós. Valeu!